saga salinense. Faz parte da nossa natureza se unir, reunir para nos expressarmos. Essa é uma necessidade inerente a nós, seres humanos. Queremos difundir o prazer da expressão pela palavra escrita, lida, cantada ou falada, pois a literatura se alimenta de todas as artes e dialoga com todas as linguagens. A ideia é despertar o interesse de todos, instigar na população salinense a consciência de preservar, valorizar, resgatar e registrar a memória de nossa gente. Afinal, Salinas sempre foi palco de uma multiplicidade de talentos e reconhecida como terra de escritores. Repetindo a trajetória de tantos de nossos antepassados, chega a Salinas Santina Mendes, vinda da Bahia. Menina ainda com apenas 15 anos, traz em sua bagagem muitos sonhos e ilusões. Suas primeiras impressões dessas terras mineiras começam em Matrona, distrito de Salinas. Pouco a pouco, vai aprimorando sua personalidade, criando raízes e se tornando salinense de coração. Na fazenda onde morava, em noites de luar, ouviu seus primeiros causos, verdadeiros, inventados ou aumentados. Daí, nasce o seu gosto pela prosa, leitura e história de nossa gente. Já em Salinas, juntou então suas duas preferências, formou-se em história e começa a se aventurar na escrita. Em São Paulo, constituiu família e estudou teatro. Regressando a Salinas, cria grupos de teatro, sempre interpretando peças com o tema Salinas. Num trabalho de pesquisa de nossa história, escreve Saga Salinense, uma narrativa poética contando fatos do coronelismo da primeira metade do século XX. O texto passeia por momentos suaves, outros nem tanto. E nessa descontração prazerosa, vamos ligando o nosso eu interior à palavra, estabelecendo conexões com o nosso passado, história e memória, suscitando assim reflexões, paixões e emoções. Neste momento, convido a todos vocês a viajarem nesta performance literária que Santina Mendes nos presenteia com a participação especial de Tainá Carvalho, sua filha. A história que eu conto agora é a saga de uma gente mineira, audaciosa, matreira, que desbravou este sertão, implantou seus costumes, sua esperteza sutil, sua alma, seu coração. Antônio Luiz dos Passos, homem valente, empreendedor, andando por essas terras, Minas de Salgema encontrou. Não podendo explorá-las, suas tropas arribou. Em Nossa Senhora da Conceição, hoje, Rio Pardo de Minas, com grande contentamento, a notícia espalhou. Com o tempo nessas terras, muita gente se ajuntou. Ana Maria de Araújo, José Cardoso e Faustina, para levantar a cidade e que a ela se destina muita fé e devoção, trabalho e luta contínua. E em cada pedaço de terra, um sonho bom era erguido. Lida árdua, enfadonha, dia e noite, noite e dia. Tantas luas, tantos sóis, só faltou nesses lençóis chuva farta
sertanejo no inusitado dos rios. Ainda que a sorte faltasse, noutra força abandona, a vila ia crescendo, tantos nomes recebendo. Arraial de Santo Antônio, Capela de Santo Antônio, Capela de Santo Antônio de Salinas, Santo Antônio de Salinas, ou simplesmente Salinas. Que a sorte faltasse, noutra força abandona, a vila ia crescendo, tantos nomes recebendo. Arraial de Santo Antônio, Capela de Santo Antônio, Capela de Santo Antônio de Salinas, Santo Antônio de Salinas, ou simplesmente Salinas. Ou simplesmente Salinas, com a proteção de Antônio. Santo Antonim, santo forte, santo festeiro, santo bom casamenteiro, ainda hoje protegendo o povo forte desta terra, povo devoto, povo altaneiro. Seus extensos chapadões, caatinga, solo ardiloso, as pastagens naturais, suas baixadas salobras, despertaram o sertanejo, seu instinto, seu desejo. Por algum tempo assuntou, na pecuária vislumbrou o lucro, a direção certeira. E o fazedor de fazenda logo foi fazendo história, marcada a fogo, espora, estrume, cavalos, cisais, levantava seus currais de gado, gente, animais. A terra era a medida da opressão garantida, do poder dos fazendeiros, demarcando grandes terreiros. De um lado, o coronel, do outro, o povo ao léu. A terra era a palavra, foice, facão, enxada, espingarda cartucheira, cipó, arame farpado, arranha-gato arado, suor, sol, madrugada. O povoado avançava, seus produtos escoava, nos lombos de burro cortava, carrasco, caminho, entrada, carne seca, rapadura, tijolo, requeijão, feijão, tocinho, farinha, murici, pequi, cagaita, fruta conde, araticum, cachaça, chapéu e viola, causos de boiadeiro, canto alegre de tropeiro. Nas viagens, muita história, assombração e malazarte, notícias, jornal falado, paixão, forte saudade, certeza da saída, retorno não tinha idade. A noite era testemunha dos sonhos de liberdade, tropeiro corajoso e versado, boiadeiro valente e ousado, desbravavam este sertão, marcavam a passo esse chão. Fazendas de criação, currais eleitorais, vaqueiros, agregados, parentes e vizinhanças, legitimava o poder daquele que viria a ser o mandante do sertão. O coronel ditava a lei, o povo obedecia. Não tinha para onde correr, era obedecer ou morrer.
de fome, morte matada, perseguição e maltrato. E o povo sofredor trazia impressas na alma, no corpo e no destino, as marcas do desamor. A partir da praça principal, a cidade se espalhava, cópia fiel de tantas outras que pelo sertão se edificavam. A igreja matriz de um lado, do outro as repartições. As lojas comerciais enfeitavam, as casas dos abastados ostentavam o luxo parco dos sertões. A maior parte das casas pertenciam aos fazendeiros, que viviam nas fazendas e só vinham ao município em dias muito festeiros, domingos, feriados, eleições, festas do padroeiro. Nos arredores da praça, em ruas mal traçadas, ficavam as casas dos pobres, mal feitas, mal levantadas, representava o contraste entre a submissão e o poder de uma gente que desde cedo conhece bem o seu dever. Mas apesar da pobreza, se vivia ao natural, em completa harmonia com aquela que servia de sustento e alegria, a prodigiosa natureza, tanto o chão quanto a beleza. Se chovia fartura, não tinha igual, era um intenso desfrute das delícias do lugar. Não tinha grande progresso, mas a vida era embalada em redes improvisadas, debaixo de frondosos galhos, ao som do canto das aves, do cheiro de terra molhada, das frutas de ocasião, peculiar do sertão. Se chovia fartura, não tinha igual, era um intenso desfrute das delícias do lugar. Não tinha grande progresso, mas a vida era embalada em redes improvisadas, debaixo de frondosos galhos, ao som do canto das aves, do cheiro de terra molhada, das frutas de ocasião, peculiar do sertão. À tardinha, no sagrado ritual de cócoras, segurando o queixo, o sol se pondo lá longe, olhar perdido no horizonte, o sertanejo contempla o mistério desta vida. Suspira profundamente, fumando o cigarro de palha, sensação de dever cumprido, alma limpa de bondade. Riqueza podia não ter, porém tinha espiritualidade. E sutileza nas palavras, leveza nos sentimentos. E assim, sertanejo e natureza, um e outro se contemplam plenos de cumplicidade. A
história política de Salinas foi profundamente marcada por jagunços e pistoleiros, coronéis digladiando e se revezando no poder. A luta pelo mando local, sangrenta e irracional, era sempre acirrada. Era matar ou morrer. E ai daquele que ousasse interferir sem ser chamado. Corria o risco de se expor, sair ferido ou magoado. Ser político na região não era coisa fácil, não. Tinha que ter muita barganha, habilidade e artimanha no trato com o povo da terra, sertanejo sempre disposto, porém de opinião. Para colocar ordem e justiça num sertão emaranhado, onde imperavam leis próprias e natureza humana ausente de coerção, não era coisa fácil, não. A justiça era vendida sem qualquer intervenção. Quem pudesse que a comprasse, ou então que se calasse. Fazer política na região não era para qualquer um, não. Tinha que ter muita ousadia, capital e maestria para manipular essa gente carente de informação que via nos coronéis a saída, a solução. Ficando assim, à mercê da sorte, da hipocrisia e submissão. Para ilustrar este fato, passo agora a relatar a história de um professor que, apesar de tanto amor por Salinas e sua gente, foi obrigado a deixar essa terra para sempre. Homem culto, perspicaz, prestativo e popular, ao se ingressar na política, não demorou muito tempo para alguns se incomodar. Quem era oprimido pelo seu antecessor virou logo inimigo, arranjou meio de briga, prometeu noite de horror, criou clima de guerra que culminou na expulsão do querido professor. A guerra se acirrou quando um médico recém-formado na região se apresentou e assuntou enciumado que, apesar de ser doutor, o professor era o mais procurado. Dessas desavenças políticas, 2 partidos apareceram: o fino do professor e o grosso do tal doutor. 2 mecanismos de manobra, alavancas do opressor. Os 2 viviam em atrito pelo mais simples motivo. Tudo acabava em desordem, tiroteio e boataria, insultos e desafios, muita morte encomendada, muita gente perseguida. O povo lamentava a má sorte, a falta de terra e comida. A história assim prosseguiu até março de 1927, quando a revolta eclodiu. A força dos coronéis fez vir da vizinha Bahia Cabra Macho Matador, Maneca Primo e seus jagunços. 28 pistoleiros, fortes e destemidos, cercaram a casa do homem. Muito choro, muita reza e ladainha, levante-se arribou. A cidade apavorada, temendo guerra de fogo, nas fazendas refugiou. O tiroteio ecoou durante 3 noites e 2 dias. Momentos de grande tensão, ninguém se entendia. Era um diz que me disse, era um deixa pra lá, era um atear fogo para ver a fogueira queimar. Na residência do professor, a situação era arredia. A água escasseando, as bombas pipocando, todo mundo em aflição. Não restou outra saída, senão a da rendição. Nesses acontecimentos, um fato chamou a atenção. A mulher do professor, empunhando um lençol branco, sustentado por um esteio, simulou uma bandeira e pediu fim ao tiroteio. Os tiros cessaram, todas as vozes calaram, a cidade emudeceu, os homens de armas em punho foram ressabiados pra casa do professor. O homem estava abatido, cansado da confusão, recebeu os inimigos e dispôs
sou de improviso, corajoso e verdadeiro, emocionado e altaneiro. Os tiros cessaram, todas as vozes calaram, a cidade emudeceu, os homens de armas em punho foram ressabiados pra casa do professor. O homem estava abatido, cansado da confusão, recebeu os inimigos e discursou de improviso, corajoso e verdadeiro, emocionado e altaneiro. Se não fossem mulher e filhos, eu preferia ser trespassado por uma bala baiana, porém honrando meu território mineiro. Lá fora, os jagunços comemoravam, tocavam a velha sanfona, bebiam cachaça, cantavam, faziam a maior algazarra. De posse do dinheiro, das celas, cavalos, novilhos, além de outros presentes, se despediram contentes desta nova empreitada. A missão estava cumprida, a aventura encerrada. Mas a alegria do jagunço estava com as horas contadas. De passagem pela região, conhecida hoje como São João do Paraíso, retornando à sua cidade, numa tocaia bem planejada, foi brutalmente assassinado. Acabou-se a valentia e a fama do danado. Enquanto isso acontecia, o professor cauteloso, após longa reflexão, decidiu deixar a cidade. Não havia melhor solução. Apesar das garantias de segurança e liberdade, nunca mais retornou a Salinas, que ele denominava exaltado terra de canibais. Apesar de ter guardado na alma, durante toda a existência, seu solo, sua gente, uma indescritível saudade. Além dessa história, muitas outras sobrevivem no imaginário popular. Ao embrenhar no passado, busco perpetuar a memória desta gente, arrematar a identidade deste povo irreverente, traçar o retrato verbal deste recanto mineiro, sonhador, sempre guerreiro, que numa briga dá um boi para não entrar, uma boiada para continuar. Uma gente que engole um trem, mas não desce goela abaixo essa tal de covardia. De um povo que luta, contesta, procura transformar essa dura realidade numa estação mais florida. Sempre a sua revelia, mas não se demite da lida. Antes, enfrenta o combate, com a força que brota da terra, ressecada pela estiagem, com a coragem que emana do cheiro de terra molhada, do gosto de manga rosa, umbu, jabuticaba. Hoje, o progresso se avizinha. As antigas ruas de pedra ostentam o negro do asfalto. O bem-te-vi, o canário, o cardeal, o tico-tico, o azulão, o sabiá, são aos poucos ofuscados pela modernidade vulgar. As fogueiras de São João, as modas de viola, folia de reis, boi de janeiro, a dança do trança-fitas, as brincadeiras de roda, tudo sendo engolido pela globalização. A mídia determina a linguagem, os costumes e a moda, numa fusão inevitável, formando um revolto mosaico de um Brasil sem fronteiras. É nesta hora que bate uma saudade matreira, saudade do jeito mineiro, das serestas em noite de lua, das cantigas de niná, da melodiosa harmonia da filarmônica do lugar.
tudo se esvaindo no tempo, caindo no esquecimento, nos ofertando outro espaço, menos privilegiado, pois é o espaço de muitos. Foge povo, foge terra, foge pássaros, foge rio, foge solo corroído pelo progresso vazio, foge salinas antes que te apaguem da história, da memória.